Bom dia para todos e todas. Hoje, 24 de novembro de 2021, queremos dar as boas-vindas nesta conversa sobre nanotecnologia na América Latina e o Caribe, uma perspectiva crítica. Meu nome é Fernando Bejarano, coordenador do escritório da Rede de Eliminação de Contaminantes IPEN, e fico feliz de ter hoje conosco especialista da rede sobre nanotecnologia, uma rede especializada no tema, membros da IPEN também nesse evento. Teremos a moderação do Dr. Guilhermo Foladori, que irá apresentar os palestrantes. Temos uma dinâmica de 25 minutos de apresentação. O pessoal que fala português, vocês têm a opção de ativar a interpretação na parte inferior da tela do Zoom. E, bom, podemos iniciar já com esse tema tão interessante que esperemos funcione para compreender melhor o problema na América Latina e o Caribe. Por gentileza, Dr. Guilhermo Poladori. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar hoje aqui com vocês nesse evento que agradecemos à IPEN pela organização e também pela tradução. Bom, teremos agora uma apresentação de três palestrantes. Eu participarei no final. O primeiro será Edgar Sajago. Ele é mestre nos estudos de desenvolvimento internacional pela Universidade de St. Mary's, de Canadá, e doutor em estudos de desenvolvimento pela Universidade de Zacatecas. Ele realizou estudos de pós-graduação no Centro de Nanotecnologia e Sociedade da Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara, e atualmente ele é o diretor do programa de doutorado nos estudos de desenvolvimento da Universidade Autônoma de Zacatecas, no México, e co-coordenador da Rede Latino-Americana de Nanotecnologia e Sociedade. Também foi professor convidado no doutorado para o desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade, que é desenvolvido no CINVESTAB do Instituto Politécnico Nacional do México, e também realizou uma estadia na Universidade de Paraná, em Curitiba. Foi bolsista do Fórum Europa Latinoamérica para questões de nanotecnologia e pesquisador no laboratório Mesaplas da Universidade nos Países Baixos. É coautor e autor ao mesmo tempo de vários artigos nas revistas acadêmicas e coeditor da coleção Nanotecnologias na América Latina, de edição de Miguel Ángel Porrua, no México. Então, queremos passar a palavra para o Dr. Edgar, uma vez finalizando. Por gentileza, já podem tomar nota das perguntas para, assim, facilitar a distribuição das perguntas conforme os palestrantes, uma vez realizada a apresentação do Edgar. Então, irei apresentar o Edgar Ramon Arteaga, ele irá apresentar e depois eu também realizarei uma apresentação, mas você já pode realizar as suas perguntas e encaminhá-las via chat. Então, bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Dr. Guilhermo. Queremos agradecer o convite a Fernando, a organização do IPEN e também a tradução. Queria vou realizar uma apresentação sobre as questões básicas da nanotecnologia. Por gentileza, poderia me confirmar se vocês conseguem visualizar minha apresentação? Bom, eu vou falar dos riscos deste pacote tecnológico e também de algumas considerações específicas do que do que são as nanotecnologias. Queremos agradecer o apoio do projeto de investigação CONACYT Ciência de Fronteira do 2019, 304320, pelo apoio para o desenvolvimento desta pesquisa.
iremos abordar de forma geral o que são as nanotecnologias e quais são as mercadorias que estão no mundo de nanotecnologia, no mercado, e, sobretudo, os riscos das nanopartículas ou nanomateriais manufaturados. Bom, aqui eu quero mencionar a Charles Baudelaire, o que melhor o diabo inventou foi que nada existe. É uma questão geral. Quando falamos de nanotecnologia ou nanomateriais, como não são percebidos, o público, os grupos sociais, etc., não têm identificado as implicações que têm os nanomateriais, tanto em questões de saúde, quanto questões econômicas e jurídicas, questões políticas. Não uma questão visível, porque no final de contas não são observados, porém estão presentes em muitos produtos que estão hoje no mercado. Mas o que são as nanopartículas? Bom, isto tem a ver com a escala, tem a ver com a manipulação da matéria em nível atômico e molecular. Um nanômetro, por exemplo, é a 1000 milionésima parte de um metro, para ter como referência o vírus do VIH, pode ter de 90 nanômetros, os nanotubos de carbono manufaturado por volta de 1 nanômetro de diâmetro. Edgar, uma desculpa, não, você não está mostrando os slides. Vocês conseguem visualizar agora? Tudo bem. Bom, esse é o que eu mencionei do Baudelaire, mas isso é sobre a dimensão do tamanho do manuseio da matéria em questões moleculares. Esses são exemplos: os vírus, bactérias, os nanotubos de carbono que são manufaturados pelo homem. Na natureza também existem, mas aqueles fabricados, como aquele da fotografia, pode ter uma medida de 1 nanômetro de diâmetro. Por que falo das nanotecnologias? Porque tem a ver com um pacote tecnológico, com uma tecnologia que envolve todas as tecnologias que exploram as propriedades da matéria na nanoescala e na questão molecular. É um pacote aplicado para vários setores econômicos e, por síntese desta... uma desculpa, o palestrante tem problemas com a conexão. Edgar, você está aí? Alguém poderia perguntar o que aconteceu? Edgar, não sei o que aconteceu, mas o meu sinal está estável. Bom, vou continuar. Você poderia compartilhar de novo a tela? Vocês conseguem visualizar? Sim, claro. Bom, estávamos falando justamente disso. A definição dos nanomateriais e das propriedades físico-quânticas desse tipo, as características desses materiais, ou uma das características implica que quanto maior superfície relativa, existe maior interação com outros átomos e moléculas. Isso, com outro exemplo, poderíamos utilizar o seguinte: se entramos numa sala onde aparece um elefante e lançamos uma bola e conseguimos bater nele, o elefante, por conta da massa, provavelmente não sentirá o impacto na pele ou nas condições do movimento
da pedra, da bola, o vento, etc. Mas se nós colocássemos uma formiga e lançamos a pedra, então a formiga irá sentir a velocidade, o peso, a trajetória, o vento, o movimento, etc. Por quê? Porque é muito menor, porque existe uma maior reação por conta da diferença escalar. Na natureza existem nanopartículas como produtos naturais e também como resultado involuntário de atividades naturais, por exemplo, pode ser a cinza vulcânica, a fumaça dos incêndios, as nuvens, o pó, a combustão de motores, etc. Porém, também existem nanomateriais que são fabricados com o objetivo de gerar produtos e mercadorias, e iremos revisar isso depois. Mas então, qual é a novidade desse pacote tecnológico? A partir do trabalho da modificação da matéria na escala, podemos descobrir ou desenvolver novas propriedades físicas, novas propriedades químicas e biológicas também. Isso inclui também propriedades toxicológicas diferentes. Bom, aqui temos um caso do carbono, na forma já conhecida, o grafite, que é muito brando, e funciona como condutor elétrico, não tão eficiente, mas o diamante é um material, é o mais duro que conhecemos no planeta, mas não é condutor. Porém, quando traduzimos ou falamos da nanoescala, que já o mesmo carbono em fullerenos, forma cristais e são supercondutores quando são misturados com rubidio e potássio, quer dizer que o mesmo material, mas numa escala nano, tem propriedades físico-químicas diferentes. Os nanotubos de carbono são 100 vezes mais rígidos do que o do aço e 6 vezes mais ligeiros, então também são supercondutores. Então, isso não é um desenvolvimento tecnológico recente. Já existia uma noção dos processos desde épocas antigas, se bem não era entendida a parte mecânica, porque para isso era necessária uma infraestrutura de laboratório especializada para observar isso. Aqui temos um exemplo claro. Há 1.600 anos, na Roma, com nanopartículas de ouro e prata, gerava alterações de cor. Não era porque o deus Baco chegava e abençoava uma festa, simplesmente a interação das nanopartículas gerava mudanças de cor na taça. Também temos os entremados de nanotubos de carbono no Meio Oriente, porque, como já falamos, tem uma maior resistência sobre as espadas europeias. Os vitrais não perderam cor ainda com a exposição e as condições ambientais que mudam. Isso pode ser observado em diferentes construções antigas. Então, a nanotecnologia usa o uso das propriedades nano, físicas, químicas, biológicas, que são diferentes dos materiais. E eu quero destacar que isso inclui a toxicidade. Eu posso ingerir 1 grama de um material ouro ou prata, mas as partículas de nanoprata, por exemplo, a escala nano, são tóxicas. Por que é atraente trabalhar com essa escala nano? Porque permite gerar novos materiais e desenvolver propriedades novas, diferentes das já conhecidas, ou bem desenvolver produtos com múltiplas funções
por exemplo, temperaturas que são térmicas e que, ao mesmo tempo, agem como fungicidas e que, claro, são tintas, mas a questão tecnológica, a partir da nanoescala, também gera nanomateriais, nanopartículas, nanorresíduos que têm um impacto na saúde humana, animal e também para o meio ambiente. Em termos gerais, é sobre a possibilidade de mercantilizar o mundo atômico, que evidentemente parte da investigação, da ciência básica do trabalho científico, mas que está voltada para gerar, eh, para realizar novos negócios e a possibilidade de gerar novas plataformas comerciais a partir disso. Um dado, por exemplo, é que praticamente todas as vacinas para a prevenção da Covid-19 têm nanotecnologia na produção, na fabricação ou no funcionamento. Nesse gráfico, podemos observar que não existe um setor econômico onde não exista algum componente nanotecnológico. Como exemplo, aqui, alguns produtos que estão no mercado, porém, é muito importante esse ponto, porque a maioria dos produtos no mercado são produtos suntuários, são produtos de luxo, são produtos que têm a ver com cosméticos, com vitaminas, com raquetes, com perfumes, com roupas, etc. Não existe, bom, sim existe, mas é pouco, desenvolvimentos nanotecnológicos que podem trabalhar com outro tipo de setores do mercado. A grande maioria são produtos de luxo e praticamente podemos estar lotados de produtos nanotecnológicos sem perceber de forma cotidiana nos computadores, no celular, no vidro, nas roupas ou até nos alimentos. Por exemplo, existem vidros isolantes e captadores de energia que contêm um filme, materiais nanotecnológicos com nanomateriais que podem conservar o calor, podem conservar a energia solar e permitem que uma sala fique mais quente. Também existem nanomateriais que podem ser colocados nos cristais e que de forma cotidiana podem evitar o pó, o lixo. Também uma questão comum é o uso dos nanomateriais, especialmente a nanoprata, para utilizar isto como bactericida para controlar os odores nas roupas, etc. Particularmente, as nanopartículas de titânio são comuns, estão presentes em diferentes hidratantes, cremes, sobretudo produtos anti-rugas. Existem pesquisas que falam do uso das nanopartículas de titânio, testes de laboratório que indicam uma alta toxicidade e, no entanto, são utilizados. Mas também existem áreas ou desenvolvimentos na medicina, incluindo entregas de fármacos, próteses, diagnósticos. Esse é um exemplo, o diagnóstico imagiologia, onde através de nanotecnologia podemos observar o funcionamento muscular, o funcionamento de certos tecidos e também incidência dos remédios no corpo dos animais ou dos seres humanos. O ponto de risco é um elemento, uma questão muito importante nas pesquisas sobre os impactos das nanotecnologias. Se bem
existem outras pesquisas sobre os impactos sociais, sobre a apropriação do conhecimento, os monopólios, etc. O caso dos riscos tem relevância porque isso já iremos falar sobre isso. Não existe uma regulamentação sobre o desenvolvimento dos nanomateriais e nanotecnologia. Eu quero apresentar um exemplo. No 2016, colaboradores realizaram uma pesquisa sobre a presença sobre a toxicologia para as questões nanos, as publicações acadêmicas, por exemplo. No 2005, apenas localizaram 24 artigos falando sobre o tema de nanotoxicologia. Para o 2015, encontraram 3.700 artigos e para 2019, por volta de 15.000. Então, isso fala sobre a relevância que tem o tema para a ciência hegemônica, principalmente porque não existem mecanismos para estudar a toxicidade dos produtos que contêm nanomateriais e que entram no mercado, sem testes adequados, além dos diferentes pesquisas demonstraram o potencial tóxico dos nanomateriais e, claro, os trabalhadores são um grupo social mais exposto e aquele mais vulnerável porque eles não têm informações, porque não existe uma consciência do manuseio dos nanomateriais no local de trabalho. E isso tem a ver com os consumidores e a sociedade através dos produtos comercializados com nanomateriais. Se bem existia um homem que se tornou aranha por conta desse inseto, aqui quero apresentar um exemplo de como uma lavadora se tornou um pesticida. No 2005, a Environmental Protection, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, fez uma advertência sobre uma lavadora que continha nanopartículas de prata para lavar, estava soltando o material a nanoprata no meio ambiente. O problema com a nanoprata é que é tóxica e age como um pesticida, porque além de acabar com os odores, também mata bactérias, vírus, e como já sabemos, para que a vida exista, precisamos de bactérias boas e ruins. Então, no 2017, a EPA sugeriu que por conta dessa situação e quando essa máquina de lavar roupa deveria ser reclassificada como um pesticida. Nos nossos países na América Latina ainda podemos encontrá-la, ou pelo menos no México, sim, pelo menos nas lojas. Podemos encontrar o símbolo AG+, de prata, e é vendido como uma questão positiva. Então, os nanomateriais entram no corpo humano através da inalação e já encontramos nanotubos de carbono nos pulmões. Esse é um gráfico que apresenta isso, e aqui temos uma situação, um ponto de tensão com a indústria, porque a indústria argumenta, porque já existem casos que falam de que, bom, se você, ou esse grupo, essa cidade, esse fala que tem nanotubos nos pulmões, você tem que demonstrar que esses nanotubos são o resultado da minha fábrica, que eu sou o responsável. Então, aqui aparecem vários temas sobre como comprovar os riscos e como apontar os responsáveis desta situação. Existe uma penetração na pele. As nanopartículas conseguem cruzar a barreira.
o incremento do uso de nanomateriais gera uma alerta sobre os riscos potenciais para a saúde humana, animal e para toda a cadeia alimentar. Existem diversos estudos falando sobre os riscos e para a saúde e meio ambiente de vários nanomateriais. Não vou falar de todos, mas falando do caso que falamos, a prata, a nanoprata, gera problemas porque impedem a replicação do ADN. Então, também tem um impacto no alvéolo e gera uma doença onde a pessoa tem uma cor azul, que é uma doença conhecida como agíria, o nanosílice gera citrullinemia, aqueles que conhecem de medicina também. Existe um problema com... estamos falando de escalas muito pequenas, essas nanopartículas como a prata ou o silício, facilmente migram o alimento. O alimento, quando está embalado ou encapsulado, transmite esses nanomateriais. E lembrem que, iremos falar depois, não existe uma regulamentação nem rotulagem sobre os processos, sobre controlar vários processos do conteúdo de nanotecnologia. O dióxido de titânio, já falei sobre ele nas maquiagens, mas existe uma transmissão na cadeia alimentar e existe uma bioacumulação através das tintas. O dióxido de titânio é utilizado muito para controlar os fungos nas tintas que são novas e que, além de controlar os fungos, podem ser térmicas ou conservar a temperatura. Então, existe uma incidência no corpo humano, além de que elas ficam soltas com o passo do tempo. Eu quero encerrar com isto, existe um grupo formado pelo Conselho Danês, o Departamento de Engenharia Ambiental e o Conselho Ecológico na Dinamarca, e o que eles fazem é fazer um segmento dos produtos no mercado que contém nanopartículas ou nanomateriais e gera um banco de dados. Aí eu tirei 3 fotografias no começo, quando iniciavam há 3 anos ou 4, 5 anos, com 1.460 produtos. Há 2, 3 anos eu tirei outra fotografia com 4.640 produtos no mercado. E hoje tem 5.224 produtos cadastrados. Para a Dinamarca, é um país pequeno, e eles têm essa quantidade de produtos cadastrados. O importante sobre isso é que eles já caracterizam as mercadorias, os produtos vendidos no mercado e avaliam o potencial de impacto tóxico que podem ter. Então, isso gera um gráfico que apresenta os produtos liberam nanomateriais e que entram no corpo humano de via oral, que é a cor verde, através da inalação e através da pele. Isto é um país pequeno. Imaginem quantos produtos existem no México, no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. Tem uma categoria de nanorrisco que acho que vale a pena revisar, porque tem a questão de fabricação, analisam o processo e o potencial de risco para onde eles liberam os nanomateriais no meio ambiente e, uma vez já no mercado, qual é o impacto no ser humano ou no meio ambiente. Então, com isso, eu queria finalizar o tema de nanotecnologias, que bem poderiam ser uma opção técnica para diferentes desenvolvimentos do mercado, também representam um potencial de risco para a saúde humana e o meio ambiente. Eu queria agradecer a EPEN e a todos os participantes. Muito obrigada. Muito obrigada ao Dr. Sájago. Vou apresentar agora o Dr. Edgar Ramón Arteaga, que ele é doutor nos estudos de desenvolvimento pela Universidade Autônoma de Zacatecas, formado em economia pela mesma universidade
membro desde há muitos anos da Rede Latino-Americana de Nanotecnologia e Sociedade. Entre as linhas de investigação está a formação de capacidades nanotecnológicas no setor energético no México, além de outros trabalhos sobre empresas com presença de nanotecnologia, a distribuição geográfica e setorial econômica, cadeias de valor, esquemas de colaboração com universidade, indústria, governo, patentes e financiamento público. Atualmente, ele é investigador pós-doutoral na unidade acadêmica de estudos do desenvolvimento da Universidade Autônoma de Zacatecas e participa do projeto de ciência de fronteiras de CONACYT 304320 de 2019. Bem-vindo, doutor Arteaga, por gentileza. Muito obrigado, doutor Guilhermo, pela apresentação. Eu quero agradecer ao IPEM pelo convite, pela organização do evento. E, bom, continuando com as ideias que apresentou o Dr. Edgar Sayago, eu queria compartilhar uma apresentação breve que eu preparei sobre os últimos pontos que ele mencionou. O que estão fazendo os países desenvolvidos sobre o monitoramento da produção, o desenvolvimento das nanotecnologias nos países. Eu chamei isso empresas de nanotecnologia no México, Argentina e Colômbia, porque recentemente, ou nos últimos anos, a RELAN está realizando inventários das empresas de produtos, de classificar, segundo os setores econômicos, atividade científica, tecnológica, produtiva na região latino-americana para questões de nanotecnologia. Eu quero apresentar um pouco qual é o estado atual da nanotecnologia na América Latina, conforme os inventários realizados pelas RELANs, a metodologia que tem em comum esses inventários, alguns dos resultados que já temos e o produto do trabalho realizado por conta desse conjunto de trabalhos realizados já em diferentes países da América Latina, onde podemos encontrar já empresas com produtos nanohabilitados para diferentes setores. Já falou o Dr. Edgar, tem uma presença em todos os setores econômicos e já identificamos na agricultura, por exemplo. Então, como um tema para partir dele, então, as empresas na América Latina começaram desde os inícios da formação da rede, porém, o que nós consideramos como referência foram, para o caso do México, o último realizado no 2016, que foi sobre um artigo publicado no Journal Nanoparticle Research, que um projeto de atividade pós-doutoral nesse ano. A professora Ángeles Espinosa, e para o inventário da Argentina, consideramos como referência material do 2018 e o mais atual do 2021, que vocês podem encontrar no site da RELAN, sobre do Dr. Edgar e também Carroza, para uma agenda interdisciplinar. Eles apresentam um panorama de quais são as empresas, bom, todos os inventários apresentam um panorama sobre quais são as empresas que estão produzindo algum produto com nanotecnologia na Argentina. Para o caso da Colômbia, temos o inventário de 2018 e o de Brasil, que tem, nesse caso, um mapeamento realizado das empresas que estão e a reorganização das empresas está ainda em processo por conta da quantidade de empresas que tem em Brasil. Então, como referência, já com isso como referência dos trabalhos realizados pela RELANS, são considerados como elementos que desses países na busca de informações nas fontes diversas. Aqui os inventários estão sendo realizados, organizações ou instituições acadêmicas
não estão sendo realizados pelo governo. Então, as informações vêm de diferentes fontes de projetos com recursos públicos, com a CID, CONICET, de anúncios públicos na rádio, na internet, na televisão. Encontramos publicidade, marketing, os sites das empresas, os projetos dos parques científicos especializados, onde existem projetos de investigação ligados com as empresas, boletins nas revistas e outros materiais de divulgação. Posteriormente, sistematizamos as informações onde a busca, na maior parte, inicia por conta do produto. Primeiro, encontramos um produto que já está no mercado, então esse produto já é classificado conforme o setor, com uma classificação IC4, baseado nas recomendações da ONU, e depois realizamos uma diferenciação entre a produção, importação e comercialização, no caso do México, da Argentina, e depois realizamos uma georreferenciação das empresas e dos dados. O que quer dizer georreferenciação? Se vocês revisam no site da Rede Latino-Americana de Nanotecnologia e Sociedade, podem encontrar nessa área mapas interativos com as empresas de nanotecnologia que encontramos tanto para o México quanto para a Colômbia, como para a Argentina também. E em cada um deles vocês encontrarão informações. Só um minuto. Isso, vocês encontrarão como são classificadas as informações para cada país, conforme o número de empresas encontradas, o produto encontrado e como o produto foi classificado como por conta do setor, por conta... Aqui, por exemplo, temos o caso do México, onde se nós revisamos o estado de Nuevo León, que é um dos que tem a maior quantidade de empresas, observamos que o nome da empresa, a divisão, é equivalência com a IC4, conforme o produto habilitado, que são, nesse caso, de alimentos, temos uma produção nacional, eles fabricam no México, e, portanto, a empresa pode ser classificada dentro da fabricação de produtos de alimentos. Realizamos o mesmo com cada uma das empresas e encontramos diferentes quantidades de setores econômicos no mapa. Vocês podem selecionar o setor do seu interesse, se vocês estão fazendo alguma investigação específica. E, bom, aqui o mesmo para... Só um momento, vou voltar para a apresentação para que vocês visualizem as classificações. Em Nuevo León, na cidade do México, tem a maior quantidade de empresas e aí aparece, em Nuevo León e a cidade do México tem a maior quantidade de empresas e existe um total de 163 no último ano, que foi o 2011, quando realizamos a atualização das informações. O Estado do México, Jalisco, já eles a maior concentração fica na cidade do México e no estado de Nuevo León, porque o estado de Nuevo León implementou políticas públicas específicas de aglomeração através de clusters. Então, aqui aparece a distribuição por setores, que são os quadros de cores que aparecem no mapa, onde observamos uma concentração na divisão 20, que são a fabricação de produtos químicos. Por conta das tecnologias, como já mencionou o Dr. Edgar, é muito comum encontrar que as empresas fabricam nanomateriais em estado puro ou em nanopartículas que podem entrar em outras cadeias de valor. Então, temos uma participação importante das empresas que produzem produtos químicos. Também temos os outros, a fabricação de produtos em alimentos, etc. Depois, organizamos
uma cadeia de valor. Se eles produzem nanomateriais em estado bruto ou nanointermediários, que são produtos habilitados que irão funcionar para outra cadeia de valor, ou se eles produzem os produtos nanohabilitados finais, que seria um produto no mercado que é vendido nas plateias, ou se eles produzem ferramentas de mensuração microscópios ou ferramentas paramétricas ou de modificação de partículas. Nesse caso, mais da metade das empresas já vendem os produtos nanohabilitados e a maior parte das empresas, 83%, tem uma fabricação no interior do México, 17% eles importam e comercializam os produtos. Estas informações são a partir de que a empresa não tem um local físico no México. No caso da Argentina, também vocês podem encontrar um mapa interativo no site da RELAN. Também temos uma concentração regional de empresas na província de Buenos Aires, a maior parte da cidade autônoma, e unicamente em Córdoba temos 5, também entre Três Rios, e em Catamarca 1. Como é a distribuição nos setores da Argentina? Aqui é um pouco diferente, temos uma boa parte das empresas na fabricação de químicos e produtos químicos, e outra, existe um fenômeno interessante porque existe uma boa quantidade de empresas dedicadas à produção de produtos farmacêuticos, químicos e botânicos, e os outros setores que são fabricação de produtos informáticos, eletrônicos e ópticos. Também temos textis, equipo elétrico, alimentos, tem uma quantidade menor de empresas nos inventários. E, como terceiro caso, temos a Colômbia. A Colômbia tem, no último inventário disponível, com 8 empresas. Aqui a distribuição, acho que é Cundinamarca e Bogotá, que essa área, acho que poderia ser considerada uma área metropolitana, mas a concentração é um pouco mais igualitária, porque tem 3 empresas em Antioquia, 2 no Vale do Cauca, e uma outra com 2 em Bogotá. A distribuição por setores das empresas em Colômbia, aqui temos uma parte importante focada na fabricação de químicos e produtos químicos e outras produtos de couro, produtos textis ou alimentos. Dentro desses inventários, que vocês podem consultar, selecionando pontos de interesse e visualizar o nome da empresa e o setor, encontramos já diferentes produtos no México que têm nanotecnologia, têm características nano que são utilizados para a agricultura. Pode ser o caso desses produtos que aparecem aqui, que são Biotech Col México, Nanoagro, que são, na maioria, fertilizantes, estimulantes de raiz, fungicidas, praguicidas, ou nanotecnologia para a questão agrícola, como pode ser Biotexa. Então, também no caso da Argentina, encontramos unicamente um produto, claro que isso não quer dizer que não existem outros, mas o que encontramos foi um inseticida chamado Centrum Nanoactive, que pode ser comprado através do site da empresa. Não fala o custo ou mais detalhes, você precisa solicitar as informações, mas, bom, eles parece como um inseticida com nanotecnologia com maior eficiência para a eliminação de pragas nas culturas. Então, no México já temos 163 empresas, 44 na Argentina, 8 na Colômbia. A maior parte das empresas estão concentradas nas áreas metropolitanas principais, no caso do México, em Nuevo León, cidade do México. A Argentina estão em Buenos Aires, e
para a Colômbia estão em Nantoque, zona metropolitana. A maioria das empresas estão no setor 20, que tem a ver com a fabricação de químicos e produtos químicos básicos. O que eu falei sobre, por conta da versatilidade das nanopartículas, podem ser utilizadas em diferentes setores, quer dizer, também o doutor já falava no final, que o titânio, por exemplo, é utilizado um elemento dos cosméticos, mas também o nanodióxido de titânio também é utilizado nos alimentos e que é utilizado para o branqueamento de o que os alimentos pareçam mais brilhantes. Então, por conta da versatilidade, a maior parte da fabricação ou da produção das empresas está no setor 20, que tem a ver com os químicos básicos. Nesse caso, com os inventários realizados pela Relance, foram realizados pelos acadêmicos, diferente do que acontecia na Dinamarca, onde o governo realiza ou agências públicas que têm um cadastro público que é solicitado a partir da preocupação recente sobre o que existe nas questões de nanotecnologia que está sendo utilizado na produção ou que estão sendo utilizados e consumidos. Então, nesse sentido, a RELAN tem realizado um esforço acadêmico para realizar um mapeamento da distribuição das empresas na América Latina e, bom, esperamos que daqui a pouco apresentar os casos do Brasil, que também tem umas concentrações interessantes. E, bom, o avanço da nanotecnologia tem a ver com, assim, não tem sido realizado com cadastros públicos nem agendas públicas, então tudo tem sido um esforço acadêmico da RELAM, que procura diferentes fontes e que conseguiu coletar essas informações e que fica à disposição desde o site da rede. Com isso, eu queria finalizar e agradecer. Muito obrigada, doutora Arteaga. Eu vou me apresentar, porque eu vou continuar com uma apresentação. Eu sou antropólogo, com um doutorado em economia pela Universidade Nacional Autônoma do México, co-coordenador da rede latino-americana de nanotecnologia e sociedade e co-editor também de uma série de livros. Já temos 7 livros sobre nanotecnologia na América Latina, publicado pela editorial Miguel Ángel Porrua, no México. Publiquei trabalhos e investigações sobre questões de meio ambiente, de saúde mundial, de ciência e tecnologia, e atualmente estou como professor e investigador no doutorado de estudos de desenvolvimento da Universidade Autônoma de Zacatecas e sou responsável técnico do projeto de Ciências de Fronteiras, que trabalha uma investigação crítica sobre o desenvolvimento das nanotecnologias no México. Eu vou compartilhar minha apresentação. Eu tenho 2 apresentações. Bom, a primeira está aqui, aparece aqui, é chamada de Nanotecnologia na Agricultura. E queria esclarecer que existem poucas informações sobre o caso da América Latina, poucas pesquisas. Então, avançarei sobre questões gerais no primeiro lugar, depois algumas questões relativas sobre os riscos, que poderiam ser vários. Uma desculpa. Você poderia... Acho... Um momento, por favor. No estoy entendiendo por qué no agranda. Não sei por que não aparece. Perdón. Uma desculpa. No, no agranda por no sé por qué razón, porque la otra sí agranda. Não sei por que, mas não consigo ampliar, mas vou tentar fazer um zoom. No consigo. No sé por qué no está Não sei por que não... infelizmente.
Espero que vocês consigam visualizar bem essa apresentação. Bom, eu falava que o conteúdo dessa apresentação consolida praticamente tudo o que irei mencionar depois, os tipos de como é utilizado pesticidas, fertilizantes, crescimento, isso já foi mencionado. O doutor Arteaga, o alcance das nanopesticidas, os riscos. Então, vamos com o seguinte slide. Para que existe uma produção com nanotecnologia na agricultura? O objetivo, como nos casos de produção capitalista, é baixar os custos, por um lado, basicamente, os fertilizantes, praguicidas, pesticidas, etc. Também para reduzir riscos, em alguns casos, os instrumentos, como chegam até lá? Eles utilizam fórmulas existentes, fórmulas de fertilizantes, fórmulas de praguicidas, do que for, e realizam uma produção em nanoescala. Então, produzem a mesma fórmula em nanoescala, então potencializam o elemento central, o elemento químico essencial. Então, reduzem a matéria-prima utilizada e, ao mesmo tempo, aumentam a capacidade do efeito, da eficiência. Então, a vantagem técnica são maior e melhor dispersão, maior solubilidade, o que tem a ver com nanoescala. As nanopartículas podem ser dissolvidas em líquidos de forma mais simples, então a dispersão nos sistemas mecânicos de dispersão é mais eficiente, a redução do deslocamento aéreo, porque tem condições para se aderir melhor no produto final e maior penetração no solo, evitando assim a necessidade de elaborar ou bem reduz isto. A diferença principal com os sistemas convencionais, tradicionais, com a química agrícola tradicional, são duas questões-chave. Por um lado, a penetração no subsolo, porque isso é maior e pode atingir as correntes de água. Já existem várias pesquisas que demonstram isso. Então, existe um processo de contaminação das correntes de água. No segundo lugar, é a persistência nos ecossistemas, porque essas nanopartículas aderidas nos fertilizantes, nos praguicidas, nos pesticidas, nos sistemas de crescimento, se degradam em menor quantidade por conta dos efeitos da chuva, pelos ventos, etc. Então, dessa forma, existem essas duas diferenças tão importantes que tornam os produtos mais eficientes e praticamente as grandes químicas já estão produzindo os produtos para a agricultura com nanotecnologia. Eu devo apontar que, como já mencionou o Dr. Sajago no começo, um produto com tamanho nano, uma nanopartícula praticamente de qualquer produto, desenvolve uma funcionalidade nova, diferente, quer dizer, desde o ponto de vista da eficiência e desde o ponto de vista das possibilidades, é um produto novo, diferente do original. Então, não é o mesmo a prata com um tamanho normal a uma prata com tamanho nano, não é o mesmo titânio com tamanho normal que com tamanho nano. Então, aqui temos um problema, mas na questão de regulamentação existe uma paradoxa, porque na regulamentação a OECD e outras organizações internacionais defendem que as análises de risco dos produtos devem ser realizadas baseados no sistema tradicional de análise. Então, os resultados da análise em tamanho maior funcionam para a nanoescala. É uma paradoxa, porque resulta que eles falam que para a regulamentação funcionam os tamanhos de nanoescala para que sejam iguais daqueles
em tamanho maior, mas para a produtividade e para os lucros, aí existe uma diferença e eles apresentam a diferença. Bom, isso, veremos se conseguimos apresentar isso. Bom, vou continuar aqui com o segundo ponto, que são os tipos de uso, que são utilização de plaguicidas, fungicidas, fertilizantes, sensores reguladores de crescimento, produzem micróbios sintéticos, conforme alguns autores, e outras coisas. Aqui vou colocar alguns exemplos gerais, não são exemplos que existem na América Latina, mas esse fala aqui, a maioria dos nanoagroquímicos que atualmente são comercializados contém emulsões, quer dizer, são os produtos dissolvidos em líquidos compostos de nanocápsulas com os mesmos químicos ou ingredientes ativos, como já apontei. Então, esses nanocomponentes injetam características específicas, pode ser sabor, cor, aqueles, por exemplo, para os alimentos é muito importante, controle e liberação de características conforme a vontade, pode ser por radiação, ultrassom ou outros. Aqui temos dois exemplos, que é dos Syngenta, que o Primo Max, que é utilizado basicamente para a grama dos campos de golfe, porque faz com que a grama consiga crescer gelado, então reduz a necessidade do trabalho dos jardineiros, que é um dos elementos mais caros num campo de golfe. E então, aqui, X-Max, que é um fungicida, que também tem a ver com o crescimento de ervas e outras questões. Aqui temos um outro exemplo, que é um outro fertilizante de outra empresa, que é utilizado para a soja, basicamente, e existem outros. Aqui apareceu o Trimomax com a fotografia da Syngenta do campo de golfe, e aqui aparecem superfertilizantes, que são chamados assim pelos produtores, nanocápsulas que estimulam o crescimento, superherbicidas para atacar, proteger as culturas. Então, existem vários exemplos, esse é um outro, de criação. Acho que são de micróbios sintéticos que poderiam ajudar no crescimento das plantas. O Tecnológico de Monterrey, uma universidade prestigiada no México, está realizando investigações na Índia, em colaboração com a Universidade da Índia, para desenvolver herbicidas não tóxicos em nanoescala, para cobrir as sementes das ervas. Existe muita investigação nessa área da agricultura, muito. E aqui aparecem as nanocápsulas, isso é muito utilizado. Observem todas as vantagens, que pode ser a dissolução, que são mais estáveis, otimizar a capacidade de matar. Por exemplo, para os plaguicidas, reduz a taxa de aplicação, então reduz os custos de produção, a taxa de aplicação tem um efeito a longo prazo, evita a obstrução dos filtros dos tanques com os produtos já conhecidos, como as cápsulas são muito pequenas, então podem se dissolver melhor, então não ficam nos tanques de aspersão, então no final, teoricamente, uma embalagem mais limpa, mas muitos falam de forma explícita no rótulo que você deve queimar essas embalagens uma vez utilizadas, não se separa da água. Para, por exemplo, o custo de água de chuva, são absorvidas pelas plantas facilmente e outras características semelhantes. Então, aqui sobre que impactam essas nanopartículas, os vermes, os fungos, insetos. Então, é para todos.
o que pode ser um elemento que eles entendem como nocivo para as culturas atendidas. Então, essa é uma pesquisa recente publicada do ano 2020, e aqui é um meta-análise onde consolida todos os estudos científicos das últimas décadas e como quais são os seres vivos que poderiam afetar a cultura. Então, aqui na parte inferior, destaca que esses elementos, sendo tóxicos também, podem, ou de fato acontece que combatem outros organismos do solo, que podem ser também aquáticos, aéreos, sem controle, sem um controle específico, portanto, pode provocar danos no ecossistema consideráveis e desconhecidos. Aqui vamos passar ao tema dos riscos. Existem dois tipos. Bom, há vários tipos de riscos, mas quero destacar dois tipos. Os riscos, às vezes, existe uma confusão sobre os riscos para a saúde, o meio ambiente e as implicações sociais. Eu quero apontar a diferença. Os riscos para as pessoas, a exposição para os pesticidas gera cânceres, problemas de saúde. Provavelmente isso pode acontecer na escala por conta das condições do trabalho da agricultura e pelo fato de que cada um dos produtos geralmente tem uma série de orientações para o cuidado dos trabalhadores que são impossíveis de ser cumpridas pelos trabalhadores. Esse é um artigo muito importante que apresenta uma série de plantas e podemos ler desde a coluna do centro, o milho, por exemplo. Quais são os pesticidas? Acho que são praguicidas, dado ponto, e o que fazem, qual é a vantagem. Bom, a alface, o manjericão. Como eu esqueci o nome em português, o manjericão. Bom, a mostaça e são vários os produtos, mas aqui apresenta uma ideia do tipo de nanopartículas utilizadas, se são de cobre, por exemplo, quais outros elementos de toxicidade utilizam, por exemplo, com antracime, que é muito conhecido, os produtos normais dos agrotóxicos, e isso é uma apresentação muito geral, mas eu falei, não existe para a América Latina, apenas estamos avançando. Ortega já mencionou isso justamente. Bom, o problema principal não é justamente o tema dos riscos, o que não conhecemos se é um risco para a saúde ou para os ecossistemas, como já vimos. O problema principal é o desemprego, porque tudo isso tem a ver com uma maior produtividade. Já observamos a eficiência dos produtos aplicados e, portanto, um desemprego considerável daqueles locais onde esses componentes químicos são aplicados na agricultura de forma geral. Então, essa é uma apresentação rápida. Eu acho que ainda tenho tempo para passar para realizar a segunda apresentação. Acho que sim. Sim. Então, ótimo. Vou passar para... Vamos ver. Deixa esses que eu consegui. Esse é sobre a regulamentação da nanotecnologia. Quer dizer, quando entendemos regulamentação, são as medidas governamentais que são mandatórias, onde existem e o que existe sobre isso.
De fato, muitos de vocês sabem que desde os anos 70, praticamente, sobretudo nos países desenvolvidos, a introdução de uma mercadoria com conteúdos químicos potencialmente tóxicos deve passar, às vezes, por um tipo de regulamentação. Na maioria dos casos, não passou por nenhuma. Só porque durante muitos anos no mercado entram miles ou mais de 1.000 novos elementos químicos com diferentes fórmulas e nenhuma instituição pública tem a capacidade de supervisar e menos de realizar testes de toxicidade, mas conforme as regulamentações, pelo menos para os remédios, alimentos, alguns cosméticos e alguns outros setores que querem de certa regulamentação em alguns países, não muitos. Aqui eu vou falar particularmente do avanço no caso das nanotecnologias, mas eu vou iniciar com o ponto 1 que eu coloco na tabela de conteúdos. O que opinam os diferentes agentes? O que opinam os diferentes setores sociais sobre a questão da nanotecnologia? Essa é uma linha histórica que inicia no 2002, porque praticamente antes desse século existia muito pouco de nanotecnologia. Então, os produtos no mercado são deste século e começa de forma massiva após o primeiro quinquênio do século. Então, o que colocamos no 2002 é o primeiro que surge numa conferência do ETC, que é uma organização ambientalista que está em Canadá, que eles falam da primeira. Eu estou colocando em grupos os setores sociais que estão por debaixo para apontar especificamente os nomes dessas organizações que vocês podem encontrar de forma detalhada no artigo que aparece aí. E, bom, e na parte superior eu apresento a demanda em questões gerais. Então, são os 3 primeiros que aparecem aqui, que é o ETC, iniciando do lado esquerdo para a direita, o Greenpeace e a Friends of Earth, ou Amigos da Terra, são os primeiros que realizam demandas de moratória para não lançar no mercado produtos com nano. Eu estou falando praticamente do primeiro quinquênio do século, quando apenas existiam alguns produtos no mercado, já existia uma advertência dos testes de laboratório que apresentavam riscos potenciais e, portanto, a necessidade de uma moratória em nível mundial. Depois, temos a união das ONGs, a união de coalições, e existem várias aí que mostram reclamações, sobretudo pelas informações e mais investigações no ano 2009 e 2010 em SciComm das Nações Unidas apresenta a necessidade de colocar as nanotecnologias como um tema emergente, como um tema novo que está surgindo nesse momento e bom, agora já avançou muito na realidade no mercado, mas não na regulamentação. E a partir de 2012 começam as regulamentações mais particulares que eu irei revisar agora, no caso da União Europeia, e depois, alguns anos depois, algumas questões nos Estados Unidos. Isso é também um gráfico que coloca as posições dos diferentes agentes. Aí percebemos uma linha das posições. Do lado esquerdo são os que acham que não devemos realizar nenhuma ação, que o capital financeiro, mas isso deve ser revisado com cuidado, porque aí podem existir diferentes interesses. Depois, o capital industrial, que a sugestão são códigos de conduta voluntários. Todas as empresas químicas criaram, na primeira década deste século, códigos de conduta de nanotecnologia, onde apontam que eles têm um compromisso para realizar
os produtos sem riscos para o meio ambiente ou para a saúde humana, mas todo deve ser de forma voluntária. E a certificação, eles utilizam as certificações de ISO e outras certificações dos países, mas que são voluntários. Depois temos o capital comercial. Qual é o posicionamento do capital comercial? No primeiro lugar, também são códigos de conduta voluntários, mas devemos prestar atenção num detalhe. O capital comercial não tem interesse em se os compradores podem iniciar um processo, então eles solicitam uma rotulagem mandatória para... Então, dessa forma, eles estão impulsionando isto, e no caso da Europa, como iremos observar, desde o ano 2009, existem muitos produtos que têm a ver com remédios, com produtos de alimentos e outros biocidas, por exemplo, que requerem uma rotulagem conforme o mercado. Então, nem sempre acontece. Existem muitos produtos que não têm uma rotulagem importante. Isso para apresentar que o capital comercial tem interesses contrapostos. Depois temos os governos. Os governos, isso é mandatório aqui. Temos um problema porque os governos enfrentam a nomenclatura e classificação. É um requisito para o comércio exterior, para as questões jurídicas, é um requisito para muitas coisas. E aí existe uma falta de informações e, portanto, repousam, como é o caso da América Latina, nas normas privadas e corporativas. E alguns dos países já mais avançados, eles solicitam uma coleta de informações, o caso da Bélgica, da França, na Europa, uma coleta das empresas que trabalham de alguma forma, ou que importam produtos com nanotecnologia. E também dentro do campo dos governos está o problema dos capitais de seguros. Eles, sim, eles querem uma regulamentação, claro, porque muitos falavam que não serão seguros para as indústrias que trabalham com nanotecnologia, porque são um risco e que não tem uma cobertura. Então, para que percebam que parte do capital não concorda com a falta da regulamentação. E também depois temos os sindicatos e as ONGs, em alguns casos com posicionamentos mais extremistas, solicitando uma moratória total, e também para a venda de produtos. Como vocês percebem na parte anterior, percebemos que todos os setores do capital e os governos querem, ou se bem uma regulamentação, mas que os produtos continuem entrando no mercado sem regulamentação. Então, isso é uma contradição, porque a quantidade de produtos que entram no mercado, como eu mencionei, ultrapassa qualquer tipo de regulamentação. Então, a regulamentação tem não consegue atingir todos os pontos. Então, muitos sindicatos estão solicitando parar a entrada de mercados de não ter uma regulamentação. Isso é o que existe, o caso específico da União Europeia, que é a região mais avançada no mundo, em conjunto com a China. O problema é que ainda não encontrei informações detalhadas num idioma ocidental. Então, aí na União Europeia, como a região mais avançada na regulamentação no sentido de que é uma questão mandatória desde 2008 até 2018, já coloquei os principais temas, os cosméticos, alimentos, os plásticos em contato com alimentos. Isso é muito importante, biocidas, os alimentos, a medicina. E aí aparece o título do decreto e o tipo de regulamentação. Eu vou ler com detalhe o quadro, mas do lado direito, assim, existem dois tipos de regulamentação. Por um lado,
a rotulagem mandatória para cosméticos, medicina e biocidas, e, por outro lado, o cadastro mandatório de empresas em alguns dos países, não em todos, mas já são medidas nacionais dentro da região. Para a América Latina não existe nada em questões de regulamentação. Quer dizer, nenhum país tem uma medida mandatória para os produtos com nanotecnologia, mas sim existe um avanço de forma importante sobre as orientações corporativas. Esse é o exemplo com o maior avanço que é a ISO. A ISO tem uma contraparte em muitos dos países, mas nesses que eu estou mencionando no quadro, tem um avanço com os equivalentes da ISO, que são normas voluntárias, nos contrapartes locais, Argentina com o Irã, o Sícono com o EBT, Chile com o INN, Colômbia com o ICONTEC, INTECO, Senam, INACAO, enfim, México já tem mais de 20 normas CISA com nanotecnologia, mas para os governos isso é muito bom, porque os governos aí já tiram a ideia de regulamentar e eles já estão mais do lado da governança voluntária, o que oferecem realmente essas normas CISA. Como eu falei, não sai como as nanotecnologias aparecem, aí está o documento, mas existem dados anteriores. Acho que no 2015 temos mais dados importantes e elementos para um projeto de resolução sobre nanotecnologia e nanomateriais. Aí colocamos a necessidade de começar a atender esse problema. Então, como surge todo isso? Tudo isso surge da necessidade, no caso do SAICOM, especificamente, da necessidade de atender a demanda da Agenda 21, e entre eles, por essa razão, o SAICOM de 2009 coloca nanotecnologias e nanomateriais como parte da agenda da SAICOM, baseado no princípio de precaução. Isso é muito importante, utilizando o princípio de precaução como uma justificação, a base da necessidade de incluir os nanomateriais como elemento emergente para a discussão internacional, e aí você pode dar um clique nos documentos do SAICOM sobre essa questão específica. Essa é uma história, não vou repetir isso porque vocês podem revisar isso depois. É uma história dos das principais conquistas da International Conference e a SAICOM e a GNULAC, que é a reunião latino-americana do SAICOM, e as principais resoluções, que são recomendações sobre a nanotecnologia. Se alguém deseja consultar isso, seriam os pontos mais importantes. Para o caso da América Latina, existe um comunicado que foi realizado entre a Relance e a IPEN, chamado Implicações sociais e ambientais do desenvolvimento da nanotecnologia na América Latina e o Caribe. Aparece no site da Relance, no site da IPN, um documento realizado de forma específica para ONGs e sindicatos, porque é um documento simples, com mais detalhes do que eu mencionei aqui. Aplicar o enfoque de precaução é um ponto-chave que reivindicou o SAICOM durante o ciclo de vida dos nanomateriais. Um segundo elemento manifestado é a transferência de direito às informações de trabalhadores e consumidores. Isso é muito importante, porque ainda que existe o convênio da OIT 154 e os convênios internacionais até de corporações que reivindicam que os trabalhadores devem ser informados do que eles manipulam na prática e na realidade, mas vocês podem perguntar para a maioria dos sindicatos, não tem nem ideia dos químicos que eles manuseiam. E como muitos nanomateriais são tóxicos, não é apenas transgredir todos os convênios internacionais e nacionais, porque a questão das informações também está na maioria dos códigos de trabalho dos diferentes países. Outra questão reivindicada na América Latina é a aplicação da responsabilidade ampliada do produtor para os ciclos de vida dos nanomateriais. Hoje, como já observamos, existem muitos produtos no mercado
Mas ainda que aparece aí, os investigadores falam que as nanopartículas ficam no produto, mas que não ficam soltas, mas isso realmente não é assim. Todos os produtos ficam no lixo e se degradam, e aí os nanomateriais passam para o meio ambiente, para a água, para o ar, e, portanto, quem é o responsável disso? Então, devemos desenvolver as capacidades para avaliar os riscos potenciais e a necessidade de incorporar, isso é muito importante, do setor médico, do setor da saúde nas políticas públicas. É muito importante, porque em muitos dos casos não temos conhecimento nem sequer nos cursos de medicina, nos cursos profissionais de medicina sobre esses tópicos, e estabelecer uma regulamentação de comércio exterior para os nanomateriais. Isso seria tudo sobre essa apresentação. Muito obrigado pela atenção, e temos ainda alguns minutos para resolver as perguntas que existam. Então, acho que tenho temos ainda 25 minutos. Edgar tem também algumas perguntas que irá resolver. Ótimo. Vou mencionar as perguntas e depois cada um responde, pode ser? Bom, uma fala, a prata coloidal utilizada para desinfetar legumes pode ser considerada como um material tóxico? Outra pergunta, por conta dos riscos mencionados pelo Dr. Sajago e ligado com os setores do Guilhermo, quais são os setores, quais que apresentam o maior risco? Maquiagem, agricultura, e quais mecanismos de regulamentação consideram que deveriam ser os mais adequados para cada país? Uma interrupção, então. Acho que o melhor seria revisar cada pergunta, responder e depois continuar com outra. Você poderia repetir a primeira pergunta? A prata coloidal utilizada para desinfetar legumes pode ser considerada como um nanomaterial, quer dizer, é tóxico? Sim, é a preocupação para... Era só isso a pergunta? Bom, realmente eu não tenho a resposta precisa. Existe uma controvérsia. Eu queria mencionar apenas isso. Não sei, desde o ponto de vista médico, se a prata coloidal tem essa proposta, mas uma vez numa reunião, uma situação real que eu tive, surgiu o tema da prata coloidal na água. Em Córdoba, Argentina, existe uma empresa que produz água das serras de Córdoba e fala que tem prata coloidal, e que isso faz ou torna uma água boa, porque é um bactericida. E eu aproveitei para perguntar para um físico se ele beberia essa água. Ele falou que nunca. Eu não sei se é tóxico ou não para lavar os legumes. A minha recomendação é que ele utilize vinagre, que será mais fácil e sem riscos. Bom, outra pergunta. Por conta dos riscos e a especialização ou distribuição, em quais setores é requerida maior regulamentação por conta dos nanomateriais estiver em vários setores? Quais seriam os mais adequados mecanismos de regulamentação? Bom, eu poderia continuar.
a experiência já demonstrou, quer dizer, o primeiro que pode ser regulamentado na história dos químicos são os produtos, os fármacos, tudo que entra no corpo diretamente, que tem contato com o corpo. É com certeza o mais importante e o mais grave que devemos atender, e não uma casualidade que a União Europeia comece com a rotulagem justamente dos fármacos, alimentos, os biocidas. E bom, isso basicamente. Então, dessa forma, já sabemos que não existe nenhuma novidade. Também os cosméticos, que também na União Europeia é uma questão mandatória, porque entra em contato todos os cosméticos das marcas mundiais, trabalham com nano. Então, alguns deles, se vocês revisam no supermercado, vocês podem ler nas letras pequenas que pode aparecer as protetores solares. Acho que com isso eu já respondi a pergunta. O seguinte, existe algum projeto mexicano para exclusivo sobre nanotoxicologia que estabeleça a responsabilidade? Não, não existe. E o que existe são apenas normas para definir o que é os nanomateriais e da rotulagem, mas é uma questão voluntária. Então, só isso é o que existe na normativa mexicana. Então, nada sobre os riscos, nada sobre as questões específicas para os trabalhadores ou as empresas. Outra. O que existe sobre nanotoxicidade de nanoplásticos? Não. Assim, bom, seria difícil, porque praticamente existem investigações de toxicidade e existe uma gama impressionante de produtos. Para alguns existe pouca investigação e apenas alguns artigos. Então, deveríamos procurar de forma específica para os microplásticos, mas não devemos esquecer que hoje os plásticos, a maioria utilizam polímeros com nanotecnologia e, portanto, os microplásticos são nanoplásticos são macroplásticos desde o ponto de vista nano. Uma vez que os microplásticos passam para a atmosfera, continuam se dissolvendo e acabam em nanoplásticos com nanotoxicidade desconhecida nas águas dos oceanos. Esse é um risco impressionante porque não podemos prevê-lo. Existe a possibilidade ou risco da presença de nanopartículas tóxicas nos alimentos, resultado do uso de nanocomponentes? Acho que perguntou a pergunta de Leonardo, uma pergunta anterior. Sim. Como resolver a contradição do Estado e das empresas, gerando riscos para a sociedade e meio ambiente? Qual teoria econômica poderíamos utilizar para estudar a regulamentação dessa contradição do modelo? E quais avanços teóricos epistêmicos vocês têm? Bom, essa pergunta é muito complexa, tem muitas dimensões, mas a primeira, a contradição do Estado e das empresas é que não existe uma política pública, tem a ver com as relações sociais de produção. Aí deveríamos revisar as teorias que têm a ver com isso, porque o ponto de tensão não é resolvido desde essa esfera, senão da análise das relações sociais desde o ponto de vista teórico-acadêmico. Agora, por outro lado, o segundo nível, que tem a ver com o modelo neo-jupiteriano e que é executado, é claro que os que participam
são apenas as universidades, as empresas e o governo, mas o governo é o financiador e as universidades fornecedoras de conhecimentos para as empresas privadas, mas não é considerada a sociedade civil, os grupos de consumidores, os sindicatos, os trabalhadores. Então, quando eles não participam, então a trajetória tecnológica é definida pelos agentes ou atores que realmente participam. Então, aí, se não existe um agente regulador que participe na regulamentação, isso não ficará resolvido. Isso no nível de operação, mas em outro nível temos o fato dos interesses da indústria estão voltados para questões específicas para gerar lucros, mas a regulamentação, o controle de riscos e o demais não é uma situação de vantagem, é uma condição sistêmica subordinada aos primeiros objetivos, que é gerar lucros. Sobre os avanços teórico-epistêmicos, bom, essa é uma dimensão muito mais profunda que deveríamos revisar em uma conversa posterior com mais tempo. Bom, a regulamentação não vem das empresas. A pergunta seguinte: existe a possibilidade ou risco da presença de nanopartículas tóxicas nos alimentos resultado do uso de nanocomponentes de praguicidas ou fertilizantes na agricultura? Bom, de fato, já falamos sobre isso. Não apenas os nanocomponentes utilizados na agricultura podem ser liberados no espaço e no ambiente de forma geral, sino também afetam os trabalhadores agrícolas. E muitos deles podem, de forma eventual, migrar para o produto final, quer dizer, para a cultura. Então, da mesma forma que também vale a pena advertir que já foi demonstrado que muitas nanopartículas que estão nas embalagens dos alimentos, é um dos setores onde as nanotecnologias têm maior presença, as embalagens dos alimentos, aí também com variações de temperatura e condições ou outros podem eventualmente migrar para o conteúdo, porque existe um avanço importante nas embalagens de alimentos, porque essas embalagens com nanocomponentes fazem com que os alimentos possam durar mais. Temos até cerveja com embalagens de nanotecnologia, mas outros produtos são embalados com nanopartículas para que possam ter mais tempo. E com isso eles evitam a troca permanente. Percebam que nas lojas existe pessoal que estão sempre revisando a data de validez dos produtos, ou revisando o tempo, e aí eles trocam esses produtos rapidamente. Diferente do que acontecia antes. Então, isso é muito importante. As nanopartículas, além de ter essa função de eficiência, no caso do conservante, cumpre a não função ou um resultado involuntário de migrar, aí teríamos um problema de saúde também. Existe a possibilidade ou risco, não, essa seria a mesma, a influência que têm as corporações transnacionais que impulsionam as nano na regulamentação, nas recomendações da OCDE, que afirmam que as metodologias para materiais convencionais poderiam ser utilizadas para esses materiais nano. Bom, na realidade, a organização, a OCDE,
igual que os governos dos países desenvolvidos, todos eles estão no mesmo caminho de apoiar e de ser instrumento das grandes corporações. Hoje, a luta das grandes corporações para impedir o avanço das regulamentações é muito importante. Eles se colaboram, mas no fundo eles sabem que quais são os mecanismos para isto não funcionar na prática real. Em parte porque a velocidade da entrada dos produtos no mercado, também por conta da dificuldade para entrar, e também porque eles podem modificar o produto, eles poderiam colocar um elemento novo, uma molécula diferente, e já eles conseguem uma patente. Então, já nos slides, seria como uma nova mercadoria. No slide apresentei um praguicida com um praguicida que está no mercado, que pode que já esteja vencido. Você pode mudar uma composição mínima sem alterar o efeito, e que acaba sendo mesmo ou ainda mais eficiente, e que de forma automática esse mesmo produto que já tinha uma patente vencida pode ser renovado, e como eles chamam em inglês, evergreening, a patente do produto. Então, tem essa função jurídica também. Eles podem apoiar regulamentações específicas e criar, ao mesmo tempo, mecanismos para evitar outras. Então, também a regulamentação para as corporações, para algumas questões que podem ser benéficas para o consumidor, acabam sendo vantajosas para a corporação, porque colocam restrições tecnológicas que as empresas menores, geralmente as nacionais, não conseguem acompanhar, então acabam falindo. Então, eles têm tecnologias mais sofisticadas, e o que eles concentram e centralizam o capital. Isso já foi estudado durante os anos 80 e 90 para a indústria química no México e no Brasil. Obrigado. Aqui temos outro interessante. Eu entendi que ainda não existe um acordo sobre o que será chamado um produto com nanotecnologia. Existe um avanço sobre isso? Já tivemos mudanças na terminologia, temos mudanças na definição de nano e na terminologia atual das nanotecnologias. Então, a ISO, que estabelece as normas voluntárias, que não são regulamentações, que não são disposições governamentais, são corporações que direcionam a isso. Eles chamam objetos nanotecnológicos ou alguma questão semelhante, e a União Europeia tem outro nome para isso, então fala de famílias, grupos, etc. Então, a terminologia está sendo discutida de forma permanente. Deveríamos revisar como os chineses chamam isso, porque eles realizaram uma reforma no 2020 sobre os químicos, e também da mesma forma a União Europeia, mas tudo isso, sendo novo, exige uma nova nomenclatura ajustada às tendências também dos pequenos avanços na regulamentação. Bom, mas isso já também é uma questão implícita. A indústria 4.0, 4G já utiliza essa tecnologia. Sim, isso é uma questão muito interessante para destacar. A partir de mais ou menos 2012, o termo nano sumiu ou aparece de forma marginal na mídia,
Mas isso não quer dizer que as nano sumiram. Se percebemos a evolução das patentes, tem um crescimento potencial nos últimos anos, e o que acontece é que todas essas novas terminologias, indústria 4.0, internet das coisas, Big Data, e como você mencionou, Edgar Arteaga, o tema da 5G, tudo é com nanotecnologia, tudo. Então, as nanos estão presentes e hoje já não existe o termo, mas não como, mas o conteúdo não sumiu. Isso, também. Acho que por isso a atualização dos inventários teve uma queda, e achamos que é por conta da crise, mas achamos que é por conta dessa questão, porque já existem novas tecnologias industriais, novos processos industriais que utilizam nano, mas que já não é de forma explícita, já está tudo dentro desse conceito da indústria 4.0. Perceba que já existem chips que são realizados com um tamanho de 5 nanômetros, que é quase impossível de imaginar. E são nanochips. E os nanochips entram em todos os sistemas eletrônicos, ou que podem ser utilizados em muitos sistemas eletrônicos, eletromagnéticos, etc. Portanto, tudo que tem a ver com eletrônica, utiliza de forma aberta. E, de fato, os investimentos no setor em nano têm um lugar privilegiado no setor da eletrônica, e hoje são um setor de ponta. E por isso, agora, isto requer maior atenção e supervisão e análise, porque antes, por conta da dimensão, o paraquage, a terminodida, etc., os produtos químicos, o amianto que foram introduzidos no mercado, eram visíveis, agora não. E não por conta dessa situação que permite escala. E também o pacote tecnológico, que desde o ponto de vista técnico continua avançando e, de fato, ainda mais, mas desde o ponto de vista, desde a narrativa, assumiu por isso eu mencionava isso no começo, é um inimigo invisível, e aquilo que você não consegue ver, você não o conhece, então por isso é importante estar cientes dessas questões. Existe alguma outra pergunta? Sim, mais uma. Então, na questão, eu imagino, a academia e os sindicatos deveriam impulsionar esta normatividade. Bom, não existe uma normativa específica, existem vários lineamentos no slide das resoluções de CRULAC, são apontadas algumas. Existem outras destacadas em publicações das ONGs que são importantes, mas em termos de o que fazer, existem várias regulamentações. Não regulamentações, sino lineamentos para regulamentações. O problema é que os governos consigam assumir isto. Isto é muito difícil por conta da pressão das corporações. Hoje, por exemplo, nestes momentos, nestes dias, está sendo discutido na OECD, e aí só a necessidade de uma normativa voluntária para equipamentos nos locais de trabalho, para o controle de ar, para que as nanopartículas não fiquem no ar e não representem um risco para os trabalhadores. Isso seria uma medida que, de certa forma, como eu já mencionei, que as medidas são contraditórias, porque aparecem como uma questão positiva para os trabalhadores. E, claro, se você observa de forma isolada, é uma questão positiva, mas não deve ser revisado de forma isolada, devemos revisar o contexto, mas uma questão mais simples, que não requer nenhum tipo de novo equipamento ou de normativa, é o fato de cumprir com a legislação nos países e falar para os trabalhadores sobre os químicos que eles estão, que manuseiam.
isso é uma lei na maioria dos países, num acordo internacional importante, isso não é cumprido pelas corporações que hoje promovem a necessidade de equipamentos sofisticados para controle do ar, que é uma questão positiva, mas não é mencionado que as corporações não pretendem e não informam os trabalhadores dos químicos tóxicos que eles manuseiam, que é uma questão mais simples de implementar, porque já está na legislação, mas ninguém cumpre. E as corporações são as primeiras que não cumprem com isso. Então, aqui temos um discurso duplo. Devemos revisar os lineamentos, o que são as normas voluntárias e o que são as regulamentações possíveis, mandatórias, no contexto e não de forma individual. Nesse tema, a Maria pergunta, mas se não existe uma regulação de algo novo, como pode estabelecer uma regulamentação? Bom, quando existem antecedentes de investigações importantes, como sim existem das nanopartículas, de muitas nanopartículas de diferentes materiais e conteúdos, e sabemos que muitas delas têm efeitos tóxicos, evidentemente não conhecido nos seres humanos, mas em outros organismos vivos existe, então, indício suficiente para utilizar o princípio de precaução como elemento de regulamentação fundamental, praticamente em todos os países. Esse princípio de precaução fica presente de alguma forma na legislação, ainda não sendo um elemento significativo, um elemento principal da regulamentação dos países, mas se existem nos lineamentos da jurisprudência e com esse tipo de princípios está nos acordos internacionais e existe também em alguns países com resoluções jurídicas muito importantes. Esse ano, no México, um juiz determinou, baseado no princípio de precaução, a proibição do milho transgênico, por exemplo. Ele utilizou o princípio de precaução, então é possível. Então, a lista de alinhamentos, não apenas utilizados na reunião do SAICOM, da IP sobre nanotecnologia, sino também em outras organizações que isso permitiria utilizar o princípio de precaução como base da jurisprudência e de uma regulamentação. Muito bem. Além do milho transgênico, foi o glifosato também. Sim, é importante. Acho que temos ainda 2 perguntas Já estamos quase finalizando. Por que ainda não existem nanorobots e o que seria necessário para fabricá-los? Acho que já existe. Sim, você pode colocar no Google nanorobot ou nanobots e irão aparecer um monte de coisas. E a última pergunta, acho que também devemos considerar o que chamamos como nanorobots, mas estão os dispositivos, os naninhos que poderiam agir, e os chips, os nanochips. Nos últimos anos, quão sustentável foi a aplicação das nanotecnologias? Bom, sustentável, acho que não tem sido sustentável. E por conta do boom, é possível quantificar o boom o impacto das tecnologias? Justamente esse é o desafio. O desenvolvimento nanotecnológico não é objetivo, é materializado, existem mercadorias, mas não é visível, e não apenas na narrativa do Estado. Então, é muito difícil fazer o segmento, mas a Relance está tentando realizar isso, mas acho que já devemos encerrar ou finalizar. Bom, muito obrigado
aos palestrantes, aos participantes e, evidentemente, muito obrigado ao IPEN, que realizou um esforço muito importante para realizar isto de forma tão rápida, também com a opção de interpretação. Hoje, sim, eu estava. Muito obrigado pela interpretação e bom, muito obrigado. Boa tarde para todos. Eu também queria agradecer e reconhecer o esforço dos palestrantes, dos autores, o PEN, os participantes. Boa tarde para todos e continuamos em comunicação. Muito obrigado. Doutor Polladori, Sayago, Arteaga, agradecemos. E eu queria apenas destacar que redes como essa, com acadêmicos, com uma constância na investigação, já mencionada pelo Dr. Guilherme, com 7 livros, já indica um cúmulo de conhecimentos e precisamos científicos engajados para criar uma consciência sobre o problema e então assim responder estas demandas sobre a obrigação das autoridades de cumprir e com os direitos dos trabalhadores para acabar com a inércia da governança que está invisibilizando os riscos e que devem parar. A gravação ficará disponível no site da IPEN, também aparecerá no site da Relance e esperamos continuar com o tema. Muito obrigado a todos. Até mais.